Boa noite, nós estamos aqui com mais um Provocando e hoje vamos falar de moda. Na verdade, vamos falar sobre o negócio da moda, né? E para isso, hoje nós trouxemos o Ivan Jasper, que é o empresário e idealizador da ONDM, que vocês vão já saber tudinho do que se trata, né? Aline Comelli, que é uma empresária, diretora do Grupo GF, né? Que representa algumas marcas de algumas franquias bem conhecidas, tanto aqui em Balneário, quanto Florianópolis e Blumenau, que é a Intimissimi, Calzedônia e Arezzo. E o Alan Coleto, que é um advogado empresarial e especialista no direito da moda também. Então, nosso bate-papo hoje vai ser exclusivamente sobre o negócio da moda. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Agradeço todos, né, por terem aceito tão rapidamente o convite. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço poder estar aqui contigo com esses expoentes aqui do nosso mercado de moda, da região e do nosso país. Fico muito contente. Isso mesmo. Boa noite, obrigada, Val, também pelo convite. Tá podendo falar de um tema tão instigante assim, né? Eu acho que todo mundo gosta um pouquinho de ouvir sobre moda e a gente gosta muito de falar, né? Não tenha dúvida, né? Se deixar daqui a pouco, uma hora vai ser pouco. Não, mas obrigado, Val, pela oportunidade. Nossa, Ivan, eu agradeço, né? A gente tinha até marcado uma outra data, isso, mas daí, infelizmente, teve uma outra, né? Um outro programa, né, para você, mas estamos aqui às vésperas, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é o negócio da moda, né? O que é esse evento, como que ele iniciou, quando ele iniciou e que está tomando proporções assim grandiosas. O negócio da moda ele surgiu num gap no mercado, né? Eu em 2013, vamos voltar lá atrás, eu trabalhava na época. Antes ainda eu trabalhava com shows, com bandas, fazia shows nacionais, depois internacionais, trabalhei muito com bandas que aconteceram, né, no passado, fiz muito Alanis Morissette, Simply Red, Men at Work, Australian Crow, bandas que eram fantásticas e que eu adorava. Eu trabalhava com 2 norte-americanos e a gente fazia América Latina. Que bacana. Só que quem trabalha com shows, tu trabalha quinta, sexta, sábado e domingo. E nas datas nobres, isso é, Natal, feriado, Páscoa. Uhum. Poxa, em 2011 eu tinha um filho de 3 e uma menina de 1. Hoje 16 e 14. Eu não estava acompanhando nem vê-los crescer, né? Porque eu só tinha segunda e terça e às vezes quarta para ficar em casa. E época de aula, tal, não conseguia. E aí eu tive que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Lá em 2011, na época, existiam revistas que eram muito importantes. Hoje não tanto. A gente consome outros conteúdos, outras plataformas. Então Veja, Isto É, Exame, estavam trazendo durante aquele mês nas capas sobre os filósofos milionários, né? Filósofos que estavam monetizando com palestras, o que não era comum. Eram eles Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Clóvis de Barros Filho. E eu disse, é isso, vou trabalhar com palestrantes. E parei de trabalhar com banda e comecei a trabalhar com eles, porque o palestrante só vem um, né? Viagem, né? Pô, não é 20, 30 viajando. E aí comecei a trabalhar com os 3. Depois de 2 anos trabalhando com ele, eu pensei, pô, eu moro em Brusque, eu preciso trazer alguém da moda. E aí, cara, corri atrás para conseguir trazer o cara que é o nome, que é o Paulo Borges, que é o criador e o gestor do São Paulo Fashion Week. Bom, depois de idas e vidas, trouxe ele, fiz uma grande palestra em Brusque, mas nesse processo acabei conhecendo o universo têxtil. Apesar de morar em Brusque, como eu sempre vivia viajando, eu não conhecia o têxtil. A gente não estava vendendo ingresso, eu tive que botar uma linha debaixo do braço, vamos vender para esses caras. Confecção. Entrava numa rua, tinha lá um galpão, 50, 70 funcionários, e aí conheci um universo gigante. Nessa palestra do Paulo, no final da palestra, a gente tinha 8 perguntas. Nessas 8 perguntas, a última delas era para ser, então, Paulo, vamos fazer um Santa Catarina Fashion Week? E ele disse não no palco, mas explicou o custo que se tem de fazer um São Paulo Fashion Week. Como é que seria um Santa Catarina Fashion Week? Não tinha. E ele mostrou, Val, que nós temos um capital intelectual fabril excepcional, Santa Catarina,
mas que a gente não se posiciona no mercado. E aí eu entendi, peraí, temos que fazer alguma coisa para que a gente tenha palco para a gente. Porque quando se faz perceber, a gente mexe com a troca, com a autoestima, e a gente se sente mais relevante. E aí surgiu a ideia do NDM, de 2013 a 2015. Eu fiz um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas para fazer o NDM. E aí, em 2015, lancei o NDM. E assim começou. Que bacana isso, não? Você acompanha também há muito tempo, né, eu estava Alan? fazendo os cálculos agora aqui nos bastidores, eu acho que eu comecei em 2016. Eu sou advogado, né, como a Val disse, trabalho com o direito da moda desde 2016, e se eu não estou enganado, no meu primeiro ano de atuação eu já fui ao NDM como espectador. No ano seguinte já fui convidado pelo Ivan e pela Rô para participar como embaixador do evento, e vou desde então. Um evento enriquecedor, essa história maravilhosa, já ouvi algumas versões dela e de outras, né, Ivan? E a gente fica muito contente, sabe, Val, de ter aqui na nossa região, e óbvio que eu vou puxar um gancho, né, porque a minha especialização, ela vem de empresarial, direito da moda, propriedade intelectual. Isso. É o meu funil de trabalho. E eu vou puxar esse gancho. A gente tem em Santa Catarina um capital intelectual fabril fantástico, né, e eu acho que esse evento, o ONDM, o evento do Ivan, é um evento que trabalha muito isso. É talvez um dos maiores eventos disso no país. É o maior já. É o maior. Agora é o maior. Ótimo, eu fico mais contente ainda. Mas assim, poder apontar que ele traz para essa moda catarinense o tanto quanto ela empata ou até trespassa valores e índices importantes de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, respeitada toda a cultura fabril que eles também têm, isso é muito gratificante pra gente que é daqui, né, que mora aqui, trabalha aqui, desenvolve a moda daqui também. Então, sou muito feliz por participar desse evento também, desde 2016, se não estou enganado. A Aline também já participou de algumas edições. Do início quase ali, né? Foi bem quando eu iniciei no varejo de moda mesmo, foi em 2016, e aí a gente sempre tenta buscar um pouquinho de informação e de conteúdo, né? E pra gente que tá no varejo, traz muito conteúdo de moda interessante, assim, não tem né? dúvida. Em como você vai unir as pontas, né? Indústria, varejo. Exato. É muito legal. E daí, puxando esse gancho, né? Qual é o impacto do comércio local no desenvolvimento da moda? Você sabe dizer pra gente? Eu acredito muito que o varejo local, ele é um elo para que esse desenvolvimento aconteça, no sentido de fazer essa conexão, assim. Eu acho que é um canal de distribuição muito grande, né, que faz com que a moda chegue lá na ponta para o consumidor final, né. Então eu acredito muito no varejo local para que chegue essa, não só a informação, mas o produto, né. Exatamente. Até porque a moda, antes as pessoas viam a moda como algo inacessível, como algo supérfluo, e hoje a gente já percebe que não é nada disso, né? A moda, ela tá muito além de tudo isso. Ela é comportamento, exatamente, né? Ela é comportamento, é o que... acho que é uma conexão muito forte entre o comportamento das pessoas e a moda e o comportamento das pessoas. Acho que uma coisa leva a outra. Não tem como você olhar isso de forma separada, né? Desconexa, assim. E quando a gente pega, né? Ela conta determinados momentos nossos na história, né, determinadas vestimentas que a gente usa. Então, é fácil identificar. A gente vê uma foto, vê uma imagem, está falando de determinado período. E ao mesmo tempo, né, a gente vê que todos esses períodos, a moda, quer dizer, a palavra moda, ela surge da matemática, né? Que é modos, é repetição. Vai dizer, mas como? Não é um objeto, uma peça única? Não necessariamente. A moda, ela vem quando começa a indústria têxtil, quando começa a indústria de escala. Então, por isso se usa a palavra moda. Mas, muito mais do que isso, Val, ela mexe com a nossa autoestima, né? Então, assim, eu quero me apresentar de uma forma melhor. Eu quero estar bem, não necessariamente só para o outro, mas para mim. Então, quando tu fala de comportamento, hoje entra muito forte na moda a palavra conforto. Depois de uma pandemia, a gente começou a entender, né, que determinadas peças e vestimentos a gente vai usar para determinada ocasião. Mas outros momentos a gente se permite hoje a usar determinadas vestimentas que nos trazem mais conforto.
E o pertencer, né? Que eu acho que isso é muito forte, assim, né? Hoje as pessoas buscam muito o pertencimento, né? Sim. E aí você começa a entender o comportamento, o que está acontecendo no mundo, na minha região, né? Na minha localidade, e aí todo mundo quer pertencer a esse ambiente, né? E o doutor Ara é um exemplo, né? Quer dizer, é advogado, ele poderia estar com terno e gravata, mas ele é um homem da moda, olha só, a elegância. Eu costumo brincar na OAB, falam às vezes sobre isso, que eu gosto de trazer às vezes um estilo mais arrojado para dentro da advocacia. Eu digo, olha só, o pessoal que é da comissão de direito desportivo também joga futebol fim de semana. Eu tô na minha licença poética. Mas voltando ao assunto, logo que a Aline falou aqui a questão do comportamento, me veio mais ou menos o mesmo raciocínio do Ivan. Tem um pensador que ele diz, né, que se você pegar uma revista de moda, eu não vou lembrar quem é, se você pegar uma revista de moda de qualquer época, a revista é de moda, você vai saber a época, né? Então, assim, hoje a gente tem, e voltando um pouco para a questão do impacto econômico que a Val nos provocou, hoje a gente tem o Brasil como o último país na cadeia ocidental que produz desde o plantar até o produto final, passando, né, por fiar, tear, criação, etc. A gente tem o Brasil como, Santa Catarina, entre os 4 maiores pátios fabris do nosso país e o Brasil entre os 4 maiores pátios fabris do mundo, né? É claro que isso tem uma série de variáveis aí que vai falar de impacto socioeconômico, impacto de desenvolvimento industrial propriamente dito, mas uma grande verdade por que é que a gente tem essa robustez que fala para além do comportamento das pessoas, fala também do mercado desse lugar, fala de dinheiro, né? A gente fala de um mercado da moda que hoje fica muitas vezes em segundo lugar no mundo como maior faturamento, ou seja, no momento de pandemia passou a saúde, no momento de tecnologia passa essas indústrias de inovação, né? E mesmo num período de guerra a moda passa a indústria bélica. E por que quando a gente fala dessa robustez que o Brasil também representa, a gente não fala do capital criativo, sabe? E aí que eu gostei, assim, das respostas de vocês, porque faz justamente essa conexão. É o comportamento da pessoa que se reflete lá na indústria. Eu, particularmente, acabo trabalhando mais no início do trabalho da indústria, porque, né, eu me conecto com o criador, eu me conecto com a empresa que vai desenvolver uma marca. Falávamos há pouco aqui nos bastidores do marketing, que também é uma parte do trabalho da moda, né? E o trabalho árduo que existe para que uma marca crie, cresça e tenha traços próprios, né? Na parte de registros, principalmente, a gente vê isso. Mas é em eventos como esse que a gente vai ver o comportamento se refletindo. As pessoas aderem, o Ivan vai falar muito melhor, mas imagino que as pessoas aderem a isso porque nesse local tem marcas locais, tem criações próprias e tem assuntos comuns ao comportamento das pessoas, né? Que impactam, obviamente, no meio socioeconômico. A partir de... Contei um pouco da breve história, então, 2015 e 2016, né, a gente trabalhou basicamente no palco trazendo esse compartilhamento de inteligência com empresas de Santa Catarina. Até porque esse foi o intuito original do NDM, de dar palco para a gente falar das nossas marcas, para que mais e mais marcas queiram ser ou queiram aparecer. Porque até então, nós falamos da questão Fabril. Fabril, hoje, Santa Catarina é o maior polo, né? Passamos São Paulo na pandemia. E polo se entende-se o quê? Tudo que aconteça num raio de 100 quilômetros, né, é um polo, então, nessa região. Então, desde a transformação do algodão no fio, nós só não plantamos algodão aqui. Até o processo final, quando chega no varejo, né, toda essa cadeia a gente tem. Tanto que existe 2.472 quinais, eu acho que quinais e subquinais que tem no Brasil, 303 são da cadeia têxtil. Uau. 303, a gente vai dizer, como tanto? Cara, se tu olhar todo o processo do algodão até chegar, ou antes do algodão, né, quem prepara uma semente diferente e tal para um plantio, é gigante isso. E quando o doutor ele coloca essa questão, né, dessa possibilidade a gente vê hoje no NDM, sim, só que ele retrata muito mais. A partir de 17 a gente começou muito com marcas nacionais também,
trazendo essa experiência para o palco, né? Trazendo tudo isso. Isso, bacana. Mas ele começou, a ENM, por causa de uma dor, de uma angústia, porque, a gente é tão bom em fabricação e confecção. Vamos olhar a nossa história. Nós começamos em 1860. A primeira indústria têxtil foi a Têxtil Garcia. A Hering é de 1880. Olha o tempo que a gente está fazendo. Existem outros polos de confecção no Brasil, não têxtil. Sim. Que aí a gente tem que repartir, quer dizer, dissecar a transformação do fio até a indústria, até estar pronto o tecido é uma coisa. Dali, polo de confecção existem maiores do que Santa Catarina, nós não somos o maior. Mas nessa situação toda, hoje a gente consegue trazer o Brasil para cá, para Balneário Camboriú, para Santa Catarina. Né? Porque assim, a curiosidade, primeiro, de consumir o conteúdo, né, desses nomes todos, que hoje a gente é pulverizado, traz gente do Brasil inteiro, né, para compartilhar que negócios similares que a gente tem, mas de outras práticas, consumos diferentes, né? O Nordeste consome determinado tipo de roupa, com cores, comportamento diferente de caimento, nós aqui do Sul, da mesma forma o Sudeste, né, da mesma forma o Centro-Oeste, e isso é muito bacana, porque a gente reúne também, como tu colocasse, essas tribos todas, né, de diferentes consumidores, né, diferentes estilos. A gente estava falando, brincando agora, de uma marca, a gente está trazendo o Rubens Inácio, que é da TXC, cara, que está começando a explodir no Brasil. Mas a gente não conhece, sim, porque é de uma tribo, do comportamento do pessoal do agro, do country. Né? É um nicho, né? É um nicho, né? Então tem vários nichos, e isso hoje a gente consegue trazer para o ANM. E o bonito do Brasil é justamente essa grandeza, né? Essa soberania, o que nos faz únicos é juntar tudo isso, todos esses povos, todas essas culturas, todos esses fazeres, né? Também quando o Ivan falou uma coisa que me agradou foi a frase a respeito da gente, vamos dizer assim, o que é a moda, né? Quando a gente reparte a moda. No direito a gente também faz muito esse exercício, principalmente na propriedade intelectual. A propósito, o presidente da OAB, Paulo Brincas, de Santa Catarina, que já foi acho que há uns 2 mandatos, se eu não estou enganado, ele disse no seu próprio discurso de despedida, ele falou, nós temos uma comissão de direito da moda aqui em Santa Catarina, e por que é que a gente não contrata advogados de Santa Catarina? Porque o mercado têxtil já está descobrindo que a moda catarinense é muito grande. É preciso também que as empresas descubram que a advocacia de moda na área é muito interessante. Porque esse exercício da gente entender lá do francês, do latim, o que é moda, e que isso no direito nos provoca a entender o modus de consumo, e aí a gente não fica só no roupa, né? Na moda tem muitas outras criações, não indústria criativa, comunicação, hoje a gente está indo muito forte para a tecnologia com a moda, né? Aqui em Balneário Camboriú, por vezes, a gente encontra na construção civil passares da moda, nos prédios, nas fachadas, na forma como é vendida, nos modelos que estão envolvidos. Então a gente também faz essa divisão dentro do direito, sabe? Inclusive esse é quase o nosso core business. A gente tem que entender o que é a marca, o que é a patente, se tratar de uma máquina, o software, que hoje está muito em alta ter softwares criados da própria empresa, né? Os direitos autorais, que são as obras, os designs industriais, que são características do desenho da pessoa. E aí, eu lembrei que a gente também conversou há pouco dessa marca, TCX, né? TXC, desculpa. E assim, o Brasil é muito bonito quando a gente fala de indicações geográficas, quando a gente fala de folclore, conhecimentos tradicionais, que fora daqui são coisas fortes, né? Mas aqui a gente acaba tendo conflitos até de furto de cultura, porque a gente não tem esse valor. Então, daqui do ponto de vista da advocacia, é muito legal que a gente consegue conversar sobre essas coisas, vendo que pessoas que estão engajadas em construir uma moda melhor também estão preocupadas com uma indústria crescente, mas uma cultura de moda original, né? Uma cultura respeitada, marcas com seus devidos registros e proteção, culturas do ponto de vista folclórico ou indicação geográfica, né, que é a questão, comentei agora há pouco aqui com a Val, o champanhe, todo mundo sabe que o champanhe é champanhe se ele vier da região de Champagne, ou algum outro produto, como a linguiça Blumenau, que é nossa aqui, só quem faz daquele jeito pode chamar de linguiça Blumenau. As outras de Florianópolis também. São registros que você encontra no site do INPI. Talvez esses sejam produtos que saiam um pouco da moda, mas a gente tem na moda também. Há pouco tempo eu fiz trabalho sobre tecidos
que são específicos, indicações geográficas que caem na moda. Até tecido com a banana de Corupá, tecido de abacaxi, e aí eu já vi no NDM trabalhos sobre isso também, né? Eu fico muito encantado em conversar com pessoas que também trazem essa preocupação com o binômio indústria e responsabilidade criativa, sabe? E acho que também eu aprendi um pouco disso dentro do ANDM, para ser honesto, porque são muitos anos construindo a minha carreira e assistindo o ANDM presencialmente. E olha que legal ter um palco, né? Um palco que divide todas essas peculiaridades, né? Inclusive já teve propriedade intelectual e direito da moda no ANDM também. Você tem um palco que divide um pouquinho, como você falou, assim, o Nordeste é muito colorido, aqui, né, assim, a banana, o tecido, né? Então, assim, é muito legal para quem está dentro do mercado de criação criativo mesmo, ou de criação de marca, buscar esses polos específicos, né? Por exemplo, assim, eu preciso de uma linha, a gente vai desenvolver dentro da nossa coleção uma linha que seja colorida para o verão. Então, vou buscar quem tem essa expertise nesse negócio, o floral, o rendado, né? E a gente, então, assim, é legal, porque daí tu tens um palco que divide todas essas informações e a pessoa pode buscar isso. Não, e tem que descobrir falando, já estou ninguém, né? Quem tem essas vocações de polo, vai buscar o produtor, né? Vai buscar na fonte esse recurso, né? E a gente tem, né, Ivan, aqui na região, pessoas que desenvolvem esse tipo, né, de tecido, inclusive, que ela está falando, mas verão, a gente tem pessoas aqui que desenvolvem lycras maravilhosas, né, na região, não é isso? Temos. Até eu vou te fazer colocando essa questão assim, por exemplo, a gente fala muito lycra, né? Mas como eu tenho um patrocinador que se chama Creora... Adorei, vamos lá. Que é o maior fabricante de elastano. É igual a gente falar Omo, sabão em pó. E é natural. Tanto que... Não. É bom para quem não conhece, Val, mas o nome disso é generificação. Bom. Quando a gente tem, por exemplo, palitos de algodão, né, hastes, não sei o que, e a gente chama de cotonete. Cotonete é a marca. A lycra é a mesma coisa. Tanto que no início, quando eles colocaram, a planta deles, da Creora, fica aqui em Araquari, aqui próximo aqui da BMW. Legal. Né? Hoje é o maior fabricante de elastano do Brasil, porque hoje tudo tem elastano. A nossa calça, se puxar, tem, porque tem a ver com conforto, né? E a gente desenvolve muito. Val, quando a gente, e eu tenho percorrido nos últimos tempos todas as nossas indústrias, de uma forma despretensiosa, a gente começou a gravar e fazer pequenos vídeos dos nossos expositores, né? Então hoje nós temos em torno de mais de 100 expositores no ANDM. Na época que vocês tiveram a oportunidade de participar, em torno de 20. Então a gente ampliou consideravelmente, que era o projeto que a gente tinha 5 anos no formato, quando a gente fazia no Mariá, junto ali com o espacinho da Green Valley, né? E a gente queria mudar isso em 2020. O projeto, quando eu fiz lá atrás, era esse. Só que veio pandemia, uma série de coisas, e tivemos que postergar. Outra, o centro de eventos não estava pronto. O Expocentro, que prometeram que ia ficar pronto em 17, 18, 19, 20. É verdade. Sim. E assim foi. 2022 está pronto, pode fazer. Gato escaldado tem medo de água fria, vou esperar. E aí fizemos. Nesse sentido, a gente quis dar uma entrega a mais para esse. Então, eu tinha oportunidade de ir de indústria em indústria. E aí tu começa a ver, isso tudo é feito aqui? Para onde que vai tanta malha? Gente, e aí a gente começa a ver esse Brasil continental do jeito que é. Nós temos expositor que é transportadora. Nós temos expositora da área de contabilidade. O que tem a ver? Cara, tem tudo a ver. É porque quando eu pego uma cidade... E eles são ótimos, eles têm um sistema que eu fiquei lá não sei quanto tempo assistindo o sistema deles, eles são muito bons, os contadores. Quando a gente pega uma cidade como, vou dar um exemplo, Guabiruba, né, que é do lado de Brusque. Cara, 80% deles é têxtil. Brusque, 56%, 57%. Né? Blumenau hoje não tanto, começou em Blumenau e hoje, né, tem tecnologia, tem uma série de outros negócios em Blumenau, mas já começou também todos os municípios vizinhos, né? Tu pega ali Presidente Getúlio, tu pega Indaial, Ibirama. Cara, o Vale do Itajaí é muito forte.
nessa questão de fabricação de insumos, né? Confecção também. Quando a gente vai falar de confecção, a gente expande isso, né? Aí tu pega a região de Criciúma, Nova Veneza, olha as marcas que tem lá. Tu pega Daimler, tu pega o Grupo La Moda, que vão estar conosco no palco, né? Aí a gente vai para Rio do Sul, Forte e Ludins também. Oeste do estado, o que tem lá em Saudades? Tem uma empresa chamada Grupo DAS. Grupo DAS é que tem o licenciamento da Nike, da Umbro, da Adidas. Uau! Cara, é gigante. O Grupo DAS tem 17 unidades no Brasil. Jeans também tem muito no interior, né? Muito, muito. Né? Tu vai para São Carlos, tem uma marca lá que está desbavrando chamada Ogoshi, né? E assim, tantas outras que nós temos no Brasil. E Santa Catarina, meu Deus. Então, sim, Val, hoje assim, quando a gente fala de desenvolvimento de tecido, cara, os nossos técnicos têxteis aqui, engenheiros têxteis não param. Então é um universo que a gente não mostra. Porque é o bastidor, porque nós acostumamos a sermos muito discretos, né? Quando a gente compara, e perdão, gente, isso não é uma xenofobia, tá? Mas eu vou usar alguns exemplos de estados, né? O baiano não nasce, ele diz que estreia, e ele chega a chegar. E isso é bom pra caramba, porque o cara tem uma autoestima. O pernambucano, tudo que ele tem é o maior e o melhor. Tu vê qual que é o... Né? Eles são bons em marketing. O gaúcho, em qualquer lugar do mundo que ele vai, ele leva muito forte a cultura dele, está enraizado. Carioca, tu pega 2 ou 3 na mesma mesa, eles te vendem tudo. Eles são muito bons de storytelling. Eles contam uma história fantástica, eles são muito bons. Olha as marcas que a gente tem, que outros fazem dentro. O que a Reserva faz, o que a Farm faz. Temos centenas de empresas que fazem, mas eles sabem contar essa história. O paulistano, ele é muito bom em equipe. Se a gente tivesse aqui um espetáculo de teatro, aquela pessoa que abre e fecha a cortina, o nome dela estaria nos créditos. Não necessariamente que haja um reconhecimento financeiro, mas reconhecimento. Nós não temos muito essa cultura aqui. Se a gente faz uma coisa excepcional durante o dia, durante o mês, durante o ano, sempre o que a gente ouve do nosso chefe direto, seja pai e mãe, seja o chefe da empresa, é aquela velha frase: não fizeste nada mais do que tua obrigação. Incrível, né? Parece que é uma frase inocente, mas não é. Porque ela acaba muitas vezes tolhendo a nossa boa vontade de melhorar, de fazer coisas excepcionais. Nós somos muito cartesianos, processuais. Isso é ruim? Não, é ótimo. Mas poderíamos ser mais, poderíamos expor a nossa criatividade. E aí a gente entra de novo numa questão psicológica. Existe uma teoria na psicologia chamada pressão dos pares. Se somos em 5 pessoas e temos um comportamento, e chega uma sexta para conviver com a gente, é natural que essa sexta absorva o nosso comportamento. Então, independe do nosso sobrenome, não precisa ser alemão para ser do têxtil, sabe? Independe do nosso sobrenome, os catarinenses, empresários, as indústrias agem da mesma forma. Porque a história da indústria começa em Blumenau, com os germânicos. Então, todos nós, seja o cara lá do oeste do estado, da indústria do frango, do suíno, sabe, dessa indústria, o comportamento é o mesmo. Então, a gente não se expõe. A gente tem uma dificuldade incrível em dar e receber elogios. Verdade. E isso faz... cultural, e quando a gente começa a juntar todas essas coisas, a gente faz produtos excepcionais, mas a gente não bate no peito e diz: eu faço isso aqui, a gente é bom pra caralho. A gente não faz. Tanto isso que... se conecta muito com marca e marketing, né? E agora entra as grandes marcas do Brasil, fazem tudo aqui em Santa Catarina. Como assim? Com private label, que a gente chamava antigamente de facção, né? Uma facção para alguns lugares é uma coisa ou outra coisa, né? Então, às vezes eu falo nas palestras, eu falo em facção têxtil, o povo, meu Não Deus, sabe trabalha o que até é. com crime. Não é crime. Até existem crimes de concorrência desleal, de violação de marca, mas não é bem isso. Mas não é esse crime. Então isso tudo, vamos fazer só um evento. Não, é muito mais do que isso. A gente pensou em todos esses processos, de como a gente trazer esses elementos para dentro do ANDM, da gente estar trazendo, nesse momento que a gente vive agora, de ter mais de 100 expositores, está trazendo tudo que tem de insumos
para a indústria da confecção, né? Então, tu tens hoje várias franquias, né? Mas essas, quando a gente fala de peças do vestuário, né? Santa Catarina tem muito disso, né? De fazer essas PL. Então, as grandes marcas do Brasil fazem aqui. Fazem aqui porque nós temos uma mão de obra capacitada. Nós temos, quando a gente fala de engenharia têxtil, nós somos o estado que mais produz, né, profissionais dessa área. E deve aumentar, né, Iva, porque a gente tem uma região geográfica um pouco reduzida em relação a outros estados. Isso geralmente é indicativo de uma tendência de aumento da tecnologia. E aí a gente já tem reconhecimento de lei de inovação numa série de municípios por aqui, e Florianópolis reconhecida recentemente como a cidade mais tecnológica do país, proporcionalmente, né? Então eu acho que é uma tendência de que a gente vá caminhar por um lugar de criações, assim, na moda, inclusive, de maneira exponencial, vamos dizer assim, criar em escala para fora, criar marca, criar conceito, criar desenho, criar software. Eu acho que é uma tendência, né? A gente já vê isso no mercado financeiro, que o Bitcoin acelerou muito essa questão da tecnologia, né? Que começou a acontecer com o mercado financeiro. Ao invés de precisar de grandes campos de plantio, por exemplo, em que pese o mercado financeiro a depender da questão do blockchain impact no meio ambiente, constrói um prédio, um monte de baia pequena, enche de gente, material humano criando, e é isso, né? Eu não sei se Santa Catarina também não vai bastante por esse mercado num período curto, sabe? De explorar esse capital criativo num bom sentido também, sabe? Ele tem, mas como somos um país continental, né? As pessoas, mas daí, se tiver outros polos, aí vamos perder a fabricação, mão de obra. Nada, gente, para com isso. Para com isso. A concorrência da moda brasileira, das marcas brasileiras, a gente concorre com o Vietnã, concorre com o Bangladesh, concorre com a China. Esses são os nossos concorrentes. Exatamente. A gente precisa entender que nós somos concorrentes se depender entre si, de fato. Verdade. Né? Se fosse depender onde está a marca, né? A gente pode pegar a Apple, que é talvez uma das marcas com maior awareness do mundo, me fugiu a tradução, mas como as pessoas reconhecem uma marca, talvez a Apple seja a maior do mundo, e nada da Apple fica na Califórnia onde está a Apple, né? Então, assim, olha como esse trabalho hoje em dia é globalizado e pulverizado, né? As coisas já não ficam mais no mesmo lugar. E o fato da gente ter uma cadeia, como você falou, desde da semente, da produção, o Brasil está muito potente para poder essa concorrência do de fora ser muito daqui para lá também, né? Porque a gente já, né, a gente vai trabalhar um algodão orgânico, a gente pode trabalhar lá na base da cadeia produtiva e oferecer para o mercado mundial aquilo que está todo mundo buscando, porque a gente começa lá do início, né? E o nosso agro tem muitos registros de cultivares, principalmente na Embrapa, de algodões que não tem em outro lugar do mundo. Mais uma potência, de novo, de propriedade intelectual, de capital criativo que a gente tem no Brasil. A gente consegue exportar um diferencial, né? Talvez a gente não chegue no preço do que é. O algodão nacional, eu estive recentemente na cidade de Campo Verde, no Mato Grosso. Daí a gente levou uma comitiva de 10 empresários aqui de Santa Catarina, porque o intuito da cidade de Campo Verde é que se instalem indústrias lá. Porque a logística seria fantástica, né? Tu já tem o processo. Mas aí eu estou falando da indústria, de tinturaria, de malharia. Está na frente e na vanguarda quando a gente fala de tecidos de algodão. Quando a gente fala de sintético, tudo vai depender do câmbio. Interessante. E aí a questão do preço daí que pega muito. Sim, tudo vai depender, porque a gente importa e fabrica muito fio também aqui. Então, por exemplo, o fio de elastano, que eu já te falei da Creora, né? De todos esses componentes que vêm. Então, quando a gente fala de poliamida, a gente fala de outros tipos de fios tem fabricação, mas a gente importa muita coisa também. Que bacana, gente. Olha, eu gostaria de não parar, mas precisamos fazer uma pausinha para um comercial e já voltamos rapidinho, tá bom? Maravilha.
A CCS Telecom aterrissou próximo a você para te trazer uma experiência digital de outro planeta. No mundo com tanta tecnologia, velocidade e inovação, foram os raios que iluminaram o caminho até aqui. Conectar você ao seu próprio mundo através de uma experiência rápida, digital e revolucionária. CCS Telecom, conectando sua vida a um universo de possibilidades. Eu escolhi, de fato, verdadeiramente falando, eu escolhi morar em Balneário Camboriú, pelas realizações que aqui seriam possíveis, pela quantidade de experiência que a cidade proporciona, por tudo aquilo que, quando vinha passar férias ou conhecia através de fotos e vídeos, eu sabia que poderia acontecer. Os principais momentos que você tem recordação são aqueles que estão atrelados a uma experiência que gerou uma emoção. Essa emoção gera um sentimento que grava, fixa, eterniza na nossa mente aquele momento. Então hoje eu vivo uma busca incessante de trazer as melhores experiências, de viver as melhores experiências. Assim como quando eu estou vivendo essas experiências, eu consigo trazer para dentro da clínica a missão que nós temos, que é fazer com que o paciente, que o nosso cliente tenha as melhores experiências da vida dele. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margirus. Suas escolhas definem o seu futuro. Olha, gente, já conversamos tanto aqui nesse intervalinho, meu Deus do céu, não deu nem tempo de respirar direito, mas vamos lá, né? A pergunta é geral, gostaria que os três até opinassem sobre, né? Como vocês acreditam que a indústria da moda pode equilibrar o desejo por tendências rápidas, né? A famosa modinha, né? Que acontece muito, e com a necessidade da sustentabilidade e da responsabilidade social, que é algo que a gente vem buscando já também há muito tempo, né? A sustentabilidade, a gente está vendo muita moda circular também, né? Como vocês enxergam isso do mercado? O que vocês acreditam que a indústria, né, possa fazer para equilibrar essa balança? Vai, Aline.
Hoje a gente já vê, hoje a gente vê muito a própria indústria já, quando cria as coleções, né, já está deixando um espaço preparado desse planejamento da coleção, desse orçamento que é utilizado para produzir essa coleção, já está deixando um budget reservado para conseguir atender muito rapidamente quando tem essa tendência, que viraliza, né? Porque hoje a gente tem muito forte isso com as redes sociais e a internet e as pessoas muito ávidas por buscar essas informações de moda. Sempre tem um produto ou outro que viraliza, uma tendência que cai no gosto, como a gente diz, né? Cai no gosto do nosso público. E a gente vê as grandes marcas já deixando parte do seu planejamento de coleção já orientada para buscar isso. Agora, o equilíbrio aí entre você falar, né, de uma questão sustentável e assim, atender muito fortemente essa demanda, que eu acho que é um desafio bem grande aí, né, para esse mercado. A questão da fabricação, ou quando a gente fala de uma coleção, ela começa o desenvolvimento com 1 ano e meio de antecedência. No mínimo hoje, 1 ano e meio de antecedência daquela estação, né, o que se coloca. Então é óbvio que muitas dessas peças são antecipadas e não tem como. Tu não tem um dos maiores apagões que a gente vai ter no futuro próximo é mão de obra. Costureiro, hoje é uma dificuldade. É raro. Né? Quem hoje que é filho ou filha de costureira que quer continuar sendo costureira? Gente, eu sei que eu estou levantando uma coisa que parece ruim, mas, gente, então... Já acontece. Eu tenho clientes na indústria que eles já estão optando por perfis que não eram o perfil do cliente naquele tipo de trabalho, porque é o que o mercado está oferecendo, que já não há suficiência. Associações, né, voltadas para o têxtil, hoje um dos maiores trabalhos é formação de mão de obra, pessoas capacitadas. Interessante. Porque a gente pode falar de uma costura básica, mas pode falar de um produto mais elaborado e que existe uma costura diferenciada, sabe? Então, assim, o reconhecimento dessa mão de obra. É natural que cada vez as nossas peças aumentem o valor. E aí como é que fica a nossa concorrência com países asiáticos, em que se diz que o custo da mão de obra? Cara, porque as pessoas acham, muitas vezes, que o cara que fez uma peça básica tem um lucro enorme. Normalmente isso fica em torno de 10% do valor da peça. A gente tem os impostos e uma série de coisas. Exatamente. Outra, somos um dos poucos, né, meios de negócios, como ela colocou antes, nós somos o segundo maior empregador do Brasil. Né? Mas espera aí, quem são os nossos representantes? Hoje, no Senado, existe a bancada da moda, tem uma série de outras, mas, gente, há pouco tempo a gente teve agora uma aprovação no Senado e no Congresso sobre a taxação, né, de pelo menos R$50 ou $50, né, que teve sobre essas plataformas internacionais que vendem os produtos aqui e que não pagavam nenhum imposto. Exatamente. Ninguém está falando que é certo ou que é errado, mas se trata de isonomia. Exatamente. Se nós pagamos, outros também têm que pagar. Sabe? Não pode ser. A gente tem uma pobreza legislativa e representativa do mercado de moda, né? Isso não há dúvidas. E ainda que haja algum protecionismo que é necessário, também há o contrário dessa lei protetiva, é um mercado muito agressivo, né, em termos de ultrapassamento de fronteiras agora. E aí tu levantar essa questão de sustentabilidade e responsabilidade social. A grande maioria das empresas, e aí eu vou defender que estão expondo conosco, trabalho com isso há muito tempo. E aí, de novo, quando a gente fala de Sul, que fala de Santa Catarina, para nós é muito natural trabalhar com a questão da sustentabilidade. O reuso das águas dessas empresas já fazem tratamento há muito tempo, mas ninguém divulga, sabe? Para nós é normal. Cara, o que é óbvio para a gente não necessariamente é óbvio para o Brasil. A gente tem que falar disso. E a maioria são certificadas, né? Certificadas. O Brasil acho que um dos países que mais tem certificações, né? Então assim, meu Aline, esse pessoal tem também. Tudo. Responsabilidade social. Cara, a maioria dessas empresas tem 13º, 14º. Sabe, é divisão, né, de lucros, PPR, né, que trabalha com isso, fora de atividades,
Porque a grande maioria de nós, quando fala daqui, né, sempre trabalhou ou participa de alguma associação, de uma cooperativa. Isso tem a ver com a nossa colonização também, né? Então, de grupos, de canto, disso, daquilo, de bocha, que seja. As empresas têm isso. Há bem pouco tempo atrás, todas as empresas grandes tinham associação, sabe? Hoje, não mais, mas assim, ajuda. Então, tem muito disso. E quando a gente fala de sustentabilidade, nós entramos numa outra situação que não é só de quem produz, mas de quem consome, né? Então, quem consome produtos não tão sustentáveis. E aí nós entramos numa questão, de novo, na administração e psicologia, ao mesmo tempo que a pirâmide de Maslow. Né? Peraí, se eu não tenho recurso suficiente para me sustentar, cara, eu vou comprar o que é mais em conta, né? Eu vou comprar um produto que não tenha uma qualidade, que não tenha certificação e que não tenha nada. Então, isso faz parte do amadurecimento e também de uma situação, de um momento de conforto da pessoa, que seja um conforto financeiro, para ela poder consumir um produto que tenha certificações, que tenha qualidade. Então, não há como exigir, né, de uma população brasileira que não tem nenhuma alimentação, como poderia ter, que ela separe o seu lixo, ou muito menos, sabe, faça alguma coisa diferente. Compre conscientemente. Não tem como. Não tem. Isso faz parte do amadurecimento. A minha resposta, Val, para essa tua pergunta, de novo, a gente está quase fazendo um ciclo aqui, né? Parece que foi combinado. Mas de novo sai da resposta do Ivan, talvez como último olhar. Eu particularmente, Alan, eu não trabalho com o direito ambiental e suas vertentes. E a gente tem advogados que trabalham com isso, inclusive fortes no direito da moda. Com livro, com doutrina, com decisões aí bem sedimentadas em grandes empresas da moda no Brasil. Então, assim, eu não poderia falar muito de upcycling, greenwashing, que são conceitos que estão em alta, né? Eu sei que existem situações de upcycling que às vezes são complexas, porque elas podem estar violando algum tipo de marca. Eu sei que existem situações de greenwashing, que são pessoas que se dizem certificadas e não são, ou são de uma maneira fraca. Eu sei que existem muitas vezes problemas com a forma como se vai dar o perdimento de produtos falsificados, porque eventualmente é incinerando. Isso para o meio ambiente é errado. Mas, do meu lugar de trabalho, que é muito voltado para a propriedade industrial, como eu já disse, né, das marcas, das criações, dos desenhos, patentes, enfim, eu enxergo que a resposta para a sustentabilidade também pode estar na propriedade intelectual. Quando a gente busca, que nem a Aline falou, de um consumo mais consciente, a gente está falando de um movimento que é o slow fashion, por exemplo, né? A gente tem, eventualmente, até o Fashion Revolution, acho que é um dos maiores movimentos que falam disso e já estiveram na NDM, né? Sim. Que é do desaceleramento desse processo de compra. A Aline disse, não tem como afastar isso, mas talvez a gente tenha como fazer isso de forma mais inteligente, e o consumidor, principalmente Gen Z, Gen Alpha, já vem pedindo isso, urgindo isso. E como que ele pede? Ele compra o que ele quer. E o que ele não quer, ele não compra e aí não vende, né? E aí, por que eu acho que isso impacta na propriedade intelectual? Porque se a gente ficar focando em marcas de venda rápida, de uma qualidade ruim, para que alguém se sinta pertencente pelo que está vestindo, inclusive vestindo algo pirata, a gente também não tem um produto sustentável. A gente tem um produto de 2 lavadas, né? A gente tem um produto que não vai durar. Exatamente. Então, assim, será que o consumo consciente também não vai nos levar a uma propriedade intelectual melhor? Porque, gente, uma marca, quando ela é bem estruturada, tem uma indústria boa, certificações, ela tem seus devidos registros, os desenhos industriais dela são pensados e registrados, as obras autorais dão valor aos artistas que criaram, ou sei lá, o povo cultural cujo folclore houve inspiração, eles provavelmente vão ter um produto melhor, de mais durabilidade, com uma coleção mais pensada no trato do tempo, né? Então talvez a gente também comece a pensar em roupas que duram. Aí a gente volta a falar de um brechó, porque a gente sabe de grandes marcas que vão estar lá num brechó inteirinhas depois de 10 anos de uso. Chegou né? no que a minha avó falava assim, o barato sai caro. Isso, sabe? Esse barato que sai caro na moda, ele também fomenta, eu tô puxando aqui a sardinha pro meu assado, como a Catarina diz, né? Mas ele também fomenta uma propriedade intelectual parca.
uma propriedade intelectual fraca, ruim. E assim, a internet, tem um cara que eu gosto muito, que é Dan Tapscott, ele diz, a internet, o blockchain, a vinda da IA, elas trabalham para um mundo onde a gente tenha uma propriedade intelectual mais robusta. E isso é por quê? Porque as pessoas estão vendo as suas marcas sendo violadas, os seus produtos sendo copiados e vendo que isso está errado. As pessoas estão dando takedowns nas plataformas, estão pedindo para tirar do mercado uma coisa que é falsa. Seja um produto que eu vendo, seja um produto, olha lá, aquele produto ali, eu não sou eu que vendo, mas eu sei quem é o original e não é esse. Né? E eu acho que tudo isso vai nos levar para uma propriedade intelectual melhor, para uma moda melhor, e eu acredito sim que isso possa trabalhar também na linha da sustentabilidade, vai conversar com o ESG dentro das empresas, né? Que também trata aí de governança, de meio ambiente. Eu acho que vai por aí, sabe? Eu acho que são pilares de uma indústria mais consciente, ter também uma propriedade industrial melhor, e vai mudando melhor. Aos poucos, né? Com Porque hoje a gente já certeza. vê as marcas trabalhando com a maior parte da coleção com produtos atemporais e com pequenas cápsulas de moda Isso aí. muito mais forte, ligada Isso muito aí. mais à tendência, né? A gente porque vê muito isso tempo se chegando. apanhou com a pirataria, então pra talvez gente. não se desse nem para pensar nisso, né? A gente vê isso mais forte onde? Na música, os DVDs, Sim. né? Mas na moda não era diferente, né? A gente enxerga grandes conglomerados de venda de cópia na moda hoje. E são cópias de tecidos ruins, são cópias de criações não autorizadas. Não existe réplica ou cópia de primeira linha. Existe crime. É crime, tá na lei, é crime. Crime de concorrência desleal, de violação de marca, violação de design. Você tá tirando o dinheiro de alguém, né? Falta também a responsabilidade social, como o Ivan falou, de você ter ali dentro de uma empresa criadores, costureiros que recebem, ou pelo menos devem receber, né? O seu valor devido por aquilo que criaram, sabe? E acho que foge daí um pouco. A pirataria maltratou tanto por tanto tempo que talvez tenha deixado também a forma de pensar o consumo de uma maneira mais inteligente, mais voltada para o meio ambiente interessante, deixou esse pensamento de lado. E eu acho que a gente está conseguindo voltar com isso. Eu acho que sim. É um momento legal para muito isso, por muito né? tempo e agora está criando, né? Muito mais a criação. Ivan, eu tô aqui com algumas curiosidades, né? O nosso tempo vai acabando. Eu tô preocupado ali, com o tempo, né? Não, O que a gente ainda tem. mas eu gostaria, assim, de curiosidade mesmo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para chegar aqui nesses 9 anos, né? Que o ano que vem, gente, completa 10 a anos. ONDM, vai ter, sim, um grande evento de 10 anos. Mas quais foram os seus maiores desafios para chegar no que está hoje? Eu me considero abençoado, né? Então, assim, o que a gente está fazendo, então, aqui a gente tem o Dr. Alain, tem a Aline, que tiveram a oportunidade de participar do NDM. Então, assim, a exemplo de vocês, a gente tem milhares de pessoas que já passaram e que hoje são embaixadores do que a gente vem fazendo. A gente fez tudo certo lá atrás? Claro que não. A gente vem aprimorando, né? Vem aprendendo, né? E esses desafios, é claro que eu recebi muito não, né? Porque em 2015 eu fui fazer o evento. Quem que é esse cara aí? Tá vindo aqui na empresa, uma empresa grande. Eu queria um estilista da marca que pudesse estar no palco. Não. Vou liberar o meu estilista para estar lá no palco para o meu concorrente ver e querer roubar ele para ele, né? Ao mesmo tempo eles pensavam, mas e se a pessoa falar no palco e compartilhar a nossa estratégia futura? Bom, ninguém é inocente isso. Só que o que aconteceu? Olha o período. 2015, o advento das mídias sociais muito forte. Então todo mundo começou a conhecer quem é quem dentro das empresas. LinkedIn, que seja Facebook, que seja Instagram, começaram a se conhecer as pessoas. Então essa é uma dificuldade muito grande que a gente tinha lá atrás. Outra, das empresas, porque a gente tem 2 formas hoje de negócio mesmo, né? Porque o negócio da moda, ele objetiva negócio. Então, por que eu vou consumir um conteúdo? Para que eu possa aplicar mais e melhor dentro da minha vida e do meu negócio. Então, a primeira situação que a gente sempre trouxe é compartilhamento de inteligência, de conteúdo. Bom, que isso gera um network, que nós estamos fazendo aqui, e outras tantas pessoas dentro do evento, com a sua credencial, vem, essa é a Valdo Provocando, que tá, sabe, então, cara, as pessoas grandes do negócio da moda estão ali. Então é muito fácil a gente encontrar essas pessoas, né? Que estão ali, que fazem isso. E o terceiro, cara, é a geração de negócios.
Tudo isso é feito para que a gente possa negociar, que a gente possa se conhecer. Então tem um objetivo muito claro. Nesse processo, né, a gente monetiza de duas formas o NDM: venda de ingressos e venda de espaço, que é o metro quadrado para o expositor estar lá. E para mim chegar nesse ponto, são praticamente 10 anos que a gente veio, porque antes de 2015 eu tinha 2014 para estar preparando isso. As contas nem sempre se equilibraram, né? Então hoje nós temos um reconhecimento, mas isso foi devido ao trabalho e devido a muitas dessas pessoas, amigas, parceiras e embaixadores, porque hoje a gente já está em 3 polos do Brasil. Nós não fizemos isso a Santa Catarina, então a gente faz em polos e sempre se repete, né? Quando veio a pandemia, eu tive que começar tudo de novo, Val, porque as pessoas esqueceram os 5 anos primeiros que a gente fez, 2015 a 2019, tudo. Como muitos outros negócios, o meu se tratava de um evento, né? A gente começar a frequentar os eventos de novo, as dificuldades que tivemos. Então, essas foram as dificuldades. Cada abertura de nova praça, né, é uma dificuldade, conhecer quem é quem, porque eu não posso chegar ali. Então, tem as pessoas que são os influenciadores locais. Tem que entender do pensamento político local, não político partidário. Quem é quem? Ah, porque se tu tem esse aqui como parceiro, aquele outro não vem. Isso é muito natural. Tá? Tem as pessoas que não conseguem ver as pensamentos, muitas vezes de uma forma bairrista, que levando o NDM para aquela região vai expandir como um todo. Né? Mas, não, porque se aquele estiver no palco eu não vou. Ou se aquele estiver expondo eu não quero. É natural que aconteça. Né? Mas aos poucos a gente vai conquistando, quando os concorrentes entendem que precisam estar juntos, né, que precisam construir uma moda melhor para o Brasil e um posicionamento, isso é muito bacana, e isso vem acontecendo. Então hoje a gente faz no Agreste de Pernambuco, lá em Santa Cruz do Capibaribe. São 54 municípios maltratados pela natureza, sem água, sem nada. Como é que aconteceu um negócio lá, no interior, no Agreste de Pernambuco? Cara, porque alguns empresários começaram lá atrás. Então a gente está lá. É um dos maiores polos de confecção. Lembra que a gente conversou sobre tinha uma etapa até o tecido? Né? Polos de confecção, Santa Catarina não é o maior. Aí tu tens que disputar lá no Agreste. Onde é que está o outro polo? Goiânia. Goiânia? Que interessante. Sim, a gente faz um NDM em Goiânia, que é no centro-oeste. Vamos entender as localizações geográficas de cada qual. Né? Goiânia centra muito. Então, mas Goiânia, o têxtil é o principal negócio? Não. Goiânia é o agro. Eu tenho um palestrante que vai estar conosco que se chama Ferreirinha, Carlos Ferreirinha, né? Que fala do mercado de luxo, e ele brinca nas palestras dele que ele diz que a gente tem que ir onde o ouro está. O ouro está em Goiânia hoje. Mas por causa do texto? Não, por causa do agro. Nós somos um dos negócios que é consequência. Existem tantos outros. A construção civil, quando a gente pega pedras de luxo, a gente pega o nosso litoral. Onde é que tem outro lugar fazendo isso? Goiânia. Onde estão as marcas de luxo no Brasil? Lojas em São Paulo. As outras estão aqui em Balneário? Não necessariamente, estão em Goiânia. Olha que interessante. Goiânia. Bacana. Então, cara, nós somos uma consequência disso. E como está surgindo muito forte a moda lá. Além do polo de Goiânia, tem outro polo que é muito forte, que é em Fortaleza, no Ceará. Gigante. Claro, o maior polo de confecção do Brasil continua e sempre vai ser, eu suponho, o Brás e o Bom Retiro, né, em São Paulo. Mas aí nós temos os polos de consumos. E o Brasil é um país continental, é gigante. Tem o polo do Paraná, né, Cianorte, Maringá, que a gente já fez um NDM lá. Tem um polo no Espírito Santo, pega a região de Colatina, sabe? Então, assim, é gigante. Esse Que nosso bacana. Brasil é fantástico. O Brasil é muito grande, né? É. Muito lindo de ver E o acontecendo. bacana disso tudo ali, né, que todo esse povo, sabe, os grandes confeccionistas, o pessoal se encontra tudo aqui. Então a gente vai estar Qual é a data? 22, 23 e 24 de outubro. Qual o seu público-alvo? O público-alvo é o confeccionista e aquele que tem marca. Porque ele vai lá para ver tudo que a gente tem, todos os insumos, produtos e serviços. A Aline estava brincando que ela quase comprou uma máquina de estamparia digital. Eu fui lá Então, para consumir conteúdo, mas para sair de lá com uma empresa máquina de- montada, né? Não, mas é isso, tu consegues montar uma confecção lá dentro. Mas eu não quero confeccionar, tá tudo certo. Nós temos expositores que são de PL, de private label, tu pode só pensar a tua marca.
Nós temos alguém lá dentro que vai desenvolver a tua estampa, que vai desenvolver a tua marca. Nós temos alguém que vai estampar, alguém que vai te vender o tecido, que vai vender o fio, que vai vender o aviamento, que vai vender o botão. Que maravilha. Todas as soluções para essa cadeia da confecção. Ou quem deseja ter uma marca, encontra expondo no NDM. E junto com isso, as pessoas que fazem acontecer dentro do negócio da moda. Então a gente traz muitos empresários que vêm para o palco com a gente. Então a gente está trazendo o Romeu Bonadio, CEO da Hugo Boss. Hugo Boss, 100 anos. Carla Assunção, CEO da Swarovski, da América Latina, 129 anos essa marca. A gente está trazendo o Ferreirinha. A gente traz a Mônica Salgado, durante anos diretora da Glamour e depois da Vogue também, né, falando sobre comportamento, que a gente comentou antes. A gente traz a Joy Alano, que é de Blumenau. Ela fala como vender mais e melhor, né, e como se posicionar no Instagram, na internet, que seja... Isso eu falei do primeiro dia. Quando a gente vai para o segundo dia, a gente traz a WGSN, é o maior portal de tendências do mundo. O que faz a WGSN? Desde arquitetura, desde vestimenta, desde uma série de situações que ela prevê. Ela prevê o futuro? Não, ela faz um estudo de como nos comportamos hoje e se coloca daqui adiante. Né? Nós temos duas marcas que são muito interessantes. Né? Uma marca que nasceu em Santa Catarina, que é do Rafa Carneiro, mas hoje ele está em São Paulo, que é a Splash, né? Uma marca sensual, uma marca de pessoas de personalidade forte, né? Uma fábrica gigante que ele tem hoje no Bom Retiro. A gente traz a Fernanda Rigon, que é a diretora da Philippe Plein para o Brasil. Philippe Plein quem que é? Um alemão que tem 2 pontos, ele tem em Lugano na Suíça e tem em Milão, que está crescendo, uma marca de desejo absurda, né? A gente traz 3 caras que são fantásticos. Arnaldo Xavier tem 800 colaboradores, fica em Santa Cruz do Capibaribe, uma confecção, cara, chamada Rota do Mar, vende muito, uma marca regional. A gente traz o Rubens Inácio, da TXC, que é lá de Goiânia. A gente traz o Daniel, da Binclass, que é lá de Ceará, lá de Fortaleza. Então tem marcas regionais que vendem muito, né? Terceiro dia, no segundo dia ainda a gente traz aí um espetáculo, que é o pessoal do Grupo La Moda, né? Então, que é dali de Nova Veneza, do lado de Criciúma. Cara, uma marca que já conquistou, mas muito mais, estão se expandindo de uma forma... A gente traz o Hugo, que é o CEO, traz a Bianca, que cuida da My Favorite Things, e a Bruna, que cuida da Lança Perfume. Então, falando sobre o case deles. Terceiro dia, a gente traz o Richard Stad, que é o CEO da Aramis. Cara, o que esse homem tem feito, junto com o Cauã Raymond, né? Que não é só... É verdade, o Cauã não é só a imagem, né? Ele é o headhunter, ele vê novas formas, novas vestimentas, e ele desenvolve junto com a equipe da Aramis isso. Aí depois a gente vai falar sobre representação comercial. Mas isso não morreu? Muito pelo contrário. Vamos trazer o Denis Lunelli. Ele tem hoje 380 representantes comerciais na empresa dele. O Grupo Lunelli hoje tem 4.900 funcionários. Gigante. 13 unidades no Brasil, uma no Paraguai. E aí vem uma pessoa, que é a Jaqueline Drills, que é a da GL, que é uma escritório de representação. Então, como isso tem acontecido? Né? A gente vai falar sobre inteligência artificial, não tem como, né, hoje, né? A gente vai trazer o Juan Pabueira, que atende a Coca-Cola, que atende a Nestlé, que atende as grandes corporações. E a gente encerra o NDM com 3 jovens já milionários, né? Então, que trabalham com e-commerce. Bento Meireles, 28 anos, Forbes Under 30, né? É lá de Belo Horizonte, ele tem uma marca chamada Minimal Club. Em novembro passado, bateu 10 milhões mês, né? E só crescendo. A gente traz o Marco Vilas Boas, que é de Salvador, que tem uma marca chamada Alfaco, que vende mais do que o Bento, só que ele não me fala, mas eu sei que vende, né? Que é só para fitness, só para a academia mesmo, né? Mas como vende tanto? Cara, nicho, os caras sabem vender. E a gente traz a Ana Karina, que é de Brusque, que tem uma empresa de distribuição de outras marcas da Not Me Shoes, né, que só vende no e-commerce. Então, assim, falei demais, gente, mas eu precisava colocar isso aqui. Estourou nosso tempo, mas não tem problema nenhum, porque eu estava vendo o olhinho da Aline brilhando. Já estou pensando. Não, ela estava imaginando ali, o que eu vou fazer para ficar 3 dias dentro desse centro no Expo. Não vou perder nenhuma dessa programação, mas é tranquilo, sem ser pela nominata ou
pela empolgação do Meu Ivan, Deus, mas eu já tô me empolgação dele, eu programando. também. Olha, nós temos que passar esses 3 dias lá dentro, hein, vale a gente, pena, e gente. mostrar para vocês tudo o que acontece lá. Com certeza estaremos juntos. Muito obrigada. Eu que Nossa, agradeço. muito obrigada mesmo. Foi uma delícia receber vocês e entender um pouquinho mais desse universo, né? Esse universo da moda que tantas pessoas vivem dela, né? Tantas famílias vivem dela, né? Verdade. Porque não é futilidade, não é coisas supérfluas, muito pelo contrário. É a raiz, e principalmente aqui em Santa Catarina, né? É a raiz Verdade. de Santa Catarina. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós estaremos lá e vamos mostrar tudinho aqui para vocês. Um grande beijo e até a próxima terça. Obrigado, gente. Val. Obrigada, obrigada. E obrigado quem nos assiste.